Auditório, hoje teremos o encerramento, nosso último dia, quinto e último dia do 14º Encontro Institucional da Magistratura Trabalhista da Quinta Região. Teremos hoje a palestra de Dr. Cláudio Brandão, ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Então vamos agora começar. Pedimos que deixem seus telefones, como sempre, no modo silencioso, avião, se possível. E convido para compor a mesa a desembargadora do Trabalho e corregedora do Tribunal Regional do Trabalho da Quinta Região, doutora Luísa Lomba, a compor a mesa. Doutora Luísa Lomba é graduada em Direito pela Universidade Católica de Salvador. Ingressou na magistratura trabalhista em dezembro de 89, após a aprovação em primeiro lugar no concurso público para a juíza do trabalho substituta do TRT5. Atuou em substituição ao desembargador Horácio Sena de Pires e integrou a segunda turma à época. Foi promovida a desembargadora do TRT da Quinta Região em 2006 pelo critério de merecimento. Especialização em Direito Processual Civil pela Fundação Faculdade de Direito da Bahia, coordenado pelo professor Calmon de Passos. Agora, convidamos também a tomar assento na mesa alta o ministro do Tribunal Superior do Trabalho, Dr. Cláudio Brandão, foi desembargador da Casa, dispensa apresentações, mas a doutora Luísa Lomba vai ler o currículo do convidado, que é a primeira palestra desse primeiro dia, ou desse último dia, desculpe. Com a palavra, doutora Luísa Lomba. Bom dia, colegas. Bom dia, servidores. Eu vou pedir licença ao ministro Cláudio para quebrar o protocolo antes da apresentação, para fazer um apelo a todos os colegas. Hoje é nosso último dia de encontro institucional e nós estamos com a campanha Corregedoria Solidária. Aí fora, junto ao elevador, tem um banner, uma caixa vazia, para nossa tristeza. Né? A gente precisa arrecadar para fazer doação a instituições que necessitam da nossa ajuda, porque tem muita gente precisando, tem muita gente com fome. E, como a essa altura do campeonato vocês não têm mais condição de trazer alimento para colocar na caixa, nós estamos apelando para o Pix da Amatra. Porque a Matra 5, se vocês passarem o Pix, vai comprar esses alimentos para essa doação. Então, eu pedi licença ao ministro Cláudio para fazer esse apelo. Nossa correção é de 15 de julho de 15 a 19 de agosto. E, assim, minha juíza auxiliar esteve, a semana passada, no encontro com a Corregedoria Nacional, e ouviu do ministro as toneladas que recebeu no tribunal tal, as toneladas que recebeu, ela voltou apavorada. Luiz, eu não vi nem 1 quilo doado ainda, e ele recebeu toneladas nos outros regionais. Eu digo, não é possível que a gente vai passar vergonha nisso, né, gente? Então, eu queria fazer esse apelo. O outro apelo é conclamá-los a participarem de uma forma efetiva, esse eu sei que o ministro também vai fazer, da nossa semana de execução, do dia 19 a 23 de setembro. Nesse momento, está sendo realizado o webinário com os diretores de secretaria, justamente para tratar de detalhes da execução, de processos que são elegíveis à conciliação. Enfim, eu peço o apoio de todos vocês nesse sentido. Agora, eu vou passar para a obrigação que me foi incumbida. Então, hoje estamos chegando ao final desse maravilhoso evento realizado pela nossa EJUDI 5, e o seu fechamento, sem sombra de dúvidas, se dará com chave de ouro. Ser convidada para apresentar o nosso querido ministro Cláudio Brandão é, para mim, uma grande honra, uma enorme alegria. Ministro Cláudio, o nosso ministro Cláudio, e assim digo porque ele pode ter saído do TRT5 pelas circunstâncias da vida, mas o TRT5 nunca saiu do seu coração. Temos a certeza
Cada vez que o encontramos, seja no TST, onde ele recebe todos os baianos com imenso carinho, seja quando ele por aqui aparece, como hoje, e demonstra sempre a alegria em retornar às suas origens. Para mim, em particular, que tive a honra e o privilégio de conviver com o ministro Cláudio em bancos escolares e na segunda turma desse TRT, é muito gratificante, sempre gratificante encontrá-lo. Por isso, eu agradeço a Ejude pelo convite que me foi feito para estar aqui neste momento. E farei agora o resumo do currículo do ministro Cláudio, embora todos nós já o conheçamos de longas datas. Então, o ministro Cláudio Mascarenhas Brandão é ministro do TST, doutorando em Ciências Jurídicas pela Universidade Autônoma de Lisboa, mestre em Direito pela Universidade Federal da Bahia, membro da Academia Brasileira de Direito do Trabalho, membro da Academia de Letras Jurídicas da Bahia, membro do Instituto Baiano de Direito do Trabalho, do Instituto Brasileiro de Direito Processual, membro correspondente da Academia Paulista de Letras Jurídicas, investigador integrado do Ratio Legis, Centro de Investigação e Desenvolvimento em Ciências Jurídicas da Universidade Autônoma de Lisboa. E, além de todos esses títulos acima elencados, acresço os que, para mim, são os mais importantes: a sua humildade, a sua cordialidade e a sua sinceridade. Querido colega Cláudio Brandão, a palavra é sua. Bem, bom dia a todos, colegas. Depois dessa calorosa, afetuosa e certamente exagerada apresentação, fica difícil não se emocionar com as palavras da minha querida amiga, colega desde o primeiro grau, passando pela faculdade, depois como servidores e juízes e desembargadores. E se eu pudesse extrair da palavra dela uma fala que de fato fosse verdadeira, é aquela que diz, com a emoção de estar nessa sala, neste tribunal, com essas queridas amigas e amigos, queridas amigas e queridos amigos que compõem o nosso corpo humano do Tribunal da Quinta Região. Uma vez eu ouvi uma frase que eu achei muito interessante, ao dizer que as instituições são aquilo que as pessoas fazem dela. A instituição em si não é nada. Justiça do trabalho não é nada. A expressão significativa desse dístico está naquilo que as pessoas fazem dela. E isso é uma via de duas mãos, na medida em que nós fazemos a instituição e ela, da mesma forma, é parte de nós. Toda vez que a instituição é atingida, de alguma forma, nós também somos. Por isso que, cumprimentando a todos, em especial a desembargadora Débora Machado, presidente do nosso Tribunal Regional do Trabalho, a minha querida presidente de mesa, Luísa Lomba, diretor da escola, desembargador Edilton Meirelles, colegas desembargadores, presidente da Matra, a minha permanente, eu sempre digo que a associação é o braço firme e a voz altiva da magistratura, porque ela fala por nós naquilo que nós, pela contenção institucional, não podemos falar. E hoje, quando eu fiquei pensando sobre o que falar num tema que tem tudo de tecnologia e pouco de humano, eu resolvi, nesse título, Avanços e Retrocessos, que foi o tema que a escola me pediu para conversar com os colegas, eu vou falar menos de tecnologia e mais do humano, que eu acho que nós estamos numa grande encruzilhada. E a grande pergunta que eu vou deixar para que todos nós respondamos intimamente é: para onde nós estamos indo com o avanço tecnológico? Claro que eu vou falar um pouquinho só, eu peguei um relatório de ontem dos grandes projetos nacionais para ver como nós estamos, nós, instituição nacional, mas o meu desejo aqui é provocar algumas questões
algumas reflexões sobre importantes questões relativas ao acesso à justiça, que eu acho que é a grande questão que está em jogo nesse momento do avanço exponencial da tecnologia e, ao mesmo tempo, de certa forma, com 46 milhões de pessoas excluídas do mundo tecnológico e 133 milhões de pessoas em condições de miserabilidade, passando fome. É isso que nós temos que discutir, já que nós estamos aqui no evento da magistratura, e é esse aspecto que eu quero enfatizar, sobretudo, na nossa conversa hoje pela manhã. Há 10 anos atrás, curiosamente, nesse mesmo auditório, eu fiz uma palestra e exibi algumas imagens, como essas que estão aqui. Eu estou fazendo uma pesquisa sobre o processo 4.0, e até já me surpreendi, porque talvez tenha que falar do processo 5.0, já que se fala em blockchain, tecnologia de ponta, decisões automatizadas, etc. Mas essas imagens eu procurei rememorar, talvez poucos da magistratura que aqui estão participaram desse processo inicial. A Bahia foi um dos estados protagonistas da implantação da tecnologia, foi a segunda vara no Brasil, a vara de Santo Amaro, com o colega Cássio. Naquela oportunidade, nós falávamos da evolução do processo no mundo, como o processo mudou, aliás, o que o processo não tinha mudado, desde os primeiros registros em que se materializava os atos processuais, até o avanço significativo que foi a máquina de escrever. E aqui os mais antigos, certamente só eu aqui nessa sala participei desse mundo, em que nós íamos para o hotel e levávamos uma máquina de datilografar, os que sabiam de datilografar como eu sabia, lá do curso de datilografia, na cidade de Itaberaba, lá na escola de datilografia, né? Levávamos para poder fazer a sentença com carbono 4 vias, quando errávamos era um horror apagar. Então, todos nós falávamos disso com uma certa ironia, né? Mas ironia boa de olhar e dizer assim, não, hoje nós nos vingamos da máquina de escrever. Aí veio a máquina de escrever elétrica, foi a evolução, a máquina IBM com corretor, toda aquela evolução que parece que foi há 200 anos, mas nada mais que foi do que, enfim, há pouco mais de um século. E vejo, um pouco menos de um século. E vejo coisa curiosa, eu até descobri nessa pesquisa que há uma história, não sei se é verdadeira, estou tentando identificar, que a máquina de escrever foi criada por um pesquisador, um curioso pernambucano. Ele teria apresentado a invenção para o Brasil levar para o grande evento mundial, que foi a Exposição de 1900, e apresentou o projeto antes, o governo brasileiro não se interessou, ficou lá o projeto guardado, e anos depois, mas foi apresentado ao governo, anos depois, em 1910, começaram a surgir as máquinas de escrever, trazidas para o Brasil, importadas por advogados que foram ao exterior. E o primeiro registro, se não me engano, em 1927, a primeira sentença produzida no Brasil na máquina de escrever. Mas isso foi algo interessante, né? Quando chegou o computador, então, foi a revolução. Aí lembro o colega Lisandro e eu fomos os 2 primeiros juízes aqui da Bahia a trazer o computador, e foi um avanço para a gente significativo, computador pessoal, claro, né? E a Bahia também teve protagonismo nesse cenário em termos de tribunal. O presidente Ronald de Souza, na ocasião, foi um dos protagonistas da informatização. E só para lembrar os colegas substitutos mais novos, nós fazíamos a sessão de distribuição, quem se lembra, né? Que era irmos para a distribuição no final do dia, assinarmos o despacho de distribuição, e antes até daquele bingo. Então, foi uma coisa bem interessante, até olhar para trás e ver o quanto fizemos. Mas o marco, seguramente, do processo 3.0 é a chegada da informática, que isso exponencialmente mudou a evolução. E só lembrando que a informática foi introduzida a partir da lei do fax, de uma expressão que tem na lei, que diz que pode ser praticado o ato por meio de facsímile ou outro meio equivalente. Foi o amparo jurídico normativo para que os tribunais entendessem que a equivalência não era ao fax, mas sim ao meio. E por isso mesmo surgiram as iniciativas, e os tribunais, então, começaram a criar os sistemas a partir dessa expressão, porque teria que haver um amparo legal. E, curiosamente, o colega César, desembargador César do Rio de Janeiro, conta que ele teve uma sentença anulada pelo Tribunal do Rio de Janeiro, quando passou a usar o computador, porque não estava impressa com o timbre do tribunal. Foi anulada a sentença, quem se lembra, as impressoras eram impressoras matriciais, com papéis que não havia timbre, papéis, né, aqueles formulários contínuos, e a sentença foi anulada. César, o colega César, que é desembargador do Rio de Janeiro, teve a sentença anulada por conta disso. Fatos da história, mas que mostram a evolução. E só para lembrar, quando a máquina de escrever foi introduzida,
Foi ali que se criou a prática de rubricarem as folhas de papel do processo, porque ali dava a segurança de que o processo, que aquela peça processual, aquele documento integrava de fato o processo. E quem não se lembra, como eu, que fomos servidores, como quando íamos a numerar as folhas do processo, que tinha uma folha menor, e você só via que tinha passado a folha menor na 100ª folha do 3º volume. Você tinha que voltar atrás e rabiscar e novamente numerar folha por folha, né? Quem se lembra disso? Mas só para mostrar também um pouquinho da nossa história. E o 4.0, sem dúvida, é a chegada da inteligência artificial, automação. Mas eu quero destacar eu até deixei aqui em destaque, duas expressões: ampliação do acesso e efetividade, que são as grandes marcas que estabelecem o eixo teórico do projeto 4.0 do Conselho Nacional de Justiça. Então, nessa brevíssima, desse voo de pássaro, nesse voo de águia, digamos assim, histórico, só para a gente rememorar algumas experiências que vivenciamos nesse marco evolutivo da introdução da tecnologia no processo no Brasil. Se nós formos ao site do CNJ e lermos sobre o que se fala quando nos referimos à Justiça 4.0, os dois grandes eixos centrais são inovação e efetividade. E, de fato, o CNJ, nessa política, procura consolidar algumas estratégias já implementadas em alguns tribunais e faz agora o que sempre se buscou, o que sempre se falou na Justiça do Trabalho. Então, se os senhores e as senhoras, os colegas chegarem, assistirem os eventos do CNJ, vão ver que os colegas falam hoje o que nós falávamos, modéstia à parte, claro, há 10 anos atrás. E uma das grandes inquietações nossas naquele momento era não encarar o judiciário brasileiro como se fosse uma ilha, um arquipélago formado por várias ilhas, cada tribunal seguindo a sua direção, sem que houvesse uma governança centralizada. Isso faz com que haja repetição de tecnologia, repetição de esforços, gastos de recursos, retrabalho, sobretrabalho e, evidentemente, todos caminhando na mesma direção. Mas há um elemento que eu, francamente, digo, com a minha habitual franqueza, que às vezes é esquecido dessas discussões todas, é a pressão do mercado. Vocês não fazem ideia de como o mercado pressiona para que o projeto não dê certo. Porque isso é um mercado bilionário. O mercado é bilionário de equipamentos e sistemas para que os tribunais sucumbam a sistemas próprios e partam para a iniciativa privada. O Tribunal de São Paulo, há pouco tempo, alguns anos atrás, pagou 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais para a empresa privada em termos de aquisição de sistemas e serviços. Há um outro tribunal do Brasil que também tem um sistema particular cuja empresa proprietária exerce uma pressão absurda sobre o judiciário brasileiro em todos os sentidos. Venda de bancos de dados, venda de equipamentos, mas, sobretudo e principalmente, o que é mais importante, o acesso aos dados. Todos nós sabemos que hoje, até se fala muito nisso, né? Os dados são petróleo do século XXI, diante da importância que eles exercem em nossa vida. Então, os dados que estão armazenados nos milhões de processos que tramitam são um capital exponencialmente valioso e que está aí sendo disputado pelo mercado privado. Mas, enfim, o CNJ, dentro dessa perspectiva de uniformização, criou esse programa, que tem mais de 40 projetos nele inseridos, e que objetiva estabelecer uma governança centralizada. E, nesse aspecto, o CNJ não estabeleceu, pelo menos por enquanto, e acho que dificilmente estabelecerá, a regra da obrigatoriedade do PJE como sistema nacional. Ainda convive com sistemas particulares. Se não me falha a memória, são 46 sistemas de processo no Brasil, não tenho o dado exato agora, que convivem nesse grande projeto de integração, cujos eixos centrais que estão delimitados no próprio programa, definem assim, a inovação, algo que é bem interessante, que é os dados serem transmitidos em formato único. Isso é um problema ainda muito grande nos tribunais brasileiros em geral e trabalhistas em particular, embora nós já estejamos com essa etapa vencida seguramente há mais de 10 anos. Hoje, todos os dados são replicados dos tribunais diariamente. Então, hoje, nós temos o que nós chamamos de D-1, nós temos uma base replicada, o que garante
a segurança na proteção dos dados, mas, sobretudo, a uniformização das informações. Ainda é uma etapa a ser vencida no CNJ, mas com o verão adiante nós já estamos com essa etapa praticamente vencida. Dos projetos do CNJ que integram o programa, eu vou destacar na nossa fala 5 deles, mas porque interferem diretamente na atividade jurisdicional. Esses são os projetos em relação aos quais eu me dedicarei um pouco mais adiante. A plataforma digital, que o pessoal até chama de CNJ Store, né, que vai lá, é um grande manancial, o pessoal usa muitas expressões em inglês, marketplace, né, um grande repositório de sistemas e serviços que aqui o tribunal vai lá, pega e usa. Por exemplo, o Banco Nacional de Bens Apreendidos, vai ser o Banco Nacional de Penhora, Cadastro Nacional de Bens Apreendidos, que é o sistema da justiça criminal para gerenciamento de bens apreendidos naquela esfera. Poderá ser utilizado para o nosso Banco Nacional de Penhoras, que é um projeto que a Comissão de Execução tem um interesse muito grande, porque fará com que um juiz daqui não libere um bem, ou ponha à disponibilidade esse bem no sistema, e o juiz da Amazônia saiba que tem um bem apreendido na Bahia. Isso certamente facilitará muito as nossas investigações em torno de, enfim, lavagem de ativos e descoberta de bens que são o nosso problema na execução. A sala de videoconferência é um projeto bem interessante, que permite que a pessoa tenha acesso onde não há acesso à internet. O juiz 100% digital, que é uma porta de entrada para o último dos projetos, que são os núcleos 4.0 de justiça, que, enfim, tem essa ideia de uma justiça única, acesso na região inteira, no tribunal inteiro, na jurisdição territorial, mas também é objetiva especialização nas esferas que têm competências diversificadas. A ideia é que o juiz que tenha mais afinidade a determinado tema do direito se concorra àquele juízo, e aí, junto com outros colegas, no mínimo 3, possam eles atuar numa jurisdição em relação à qual ele tenha mais afinidade, procurando também dar, com isso, maior efetividade à jurisdição. E o balcão virtual, que é uma ferramenta que todos nós já conhecemos, que foi, de fato, muito importante no contexto, especialmente da pandemia. E aí eu me lembro muito bem, e aí voltando a 10 anos atrás, quando nós estávamos pelo Brasil afora falando do PJE, muito ouvíamos, né? E houve episódios interessantíssimos, como, por exemplo, o abraço que a OAB deu, os advogados do Rio de Janeiro deram ao tribunal contra o PJE. Um juiz, recentemente, agora no trabalho, publicou uma matéria, né, que só o Elon Musk comprando o PJE, né, um desserviço, e se não fosse o PJE, o que teria sido do judiciário brasileiro na pandemia. E aí nós que olhamos para trás e olhamos todos aqueles críticos que, claro, a inovação é sempre ameaçadora, que nos retira da zona de conforto. Mas o que seria de todos nós, inclusive como magistrados, se não tivéssemos o sistema que tivemos, que deu suporte à atividade durante a pandemia. Aqui, rapidamente, eu não quero ficar na área de tecnologia, mas é só para fazer um retrato de como estamos. O Codex é interessante. Há 2 projetos estruturantes que eu acho bem interessantes, que compõem a chamada PDPJ, né, plataforma digital. Um é esse, o Codex, e o outro é o DataJude. O Codex é que define como os dados serão armazenados numa plataforma no formato único. E são levados para essa grande plataforma que nós conhecemos. E aqui essa plataforma busca fundamentalmente integrar sistemas, desenvolvimento colaborativo, essa ideia de que eu possa buscar algo que um tribunal fez. Aquilo que nós sempre dissemos, o PJE é uma coluna vertebral e as costelas são sistemas periféricos que eu posso utilizar, seja ele de onde for, da justiça estadual, criminal, enfim, eleitoral, e isso contribuir para que nós tenhamos ferramentas mais efetivas. Os tribunais desenvolvem de maneira colaborativa, é o grande desafio, e é interessante isso porque os tribunais sempre dizem que são colaborativos, mas muitos deles não dizem o que estão fazendo, porque querem ser, né, protagonistas disso. E isso são 32 sistemas hoje de projetos de desenvolvimento de IA, inteligência artificial. Eu acho isso um desserviço. Para mim, todo mundo devia estar trabalhando de maneira conjunta. Quem é o tribunal que está mais desenvolvido é o Tribunal da Bahia, vai ser o Tribunal Matriz, quem vai colaborar para a XYZ, da Justiça Estadual, Federal, do Trabalho, e sigamos em frente de maneira coordenada, colaborativa e de mãos dadas. E não ficar disputando protagonismo, que só faz, claro, gerar desserviço e, sobretudo, gastos de recursos no universo que são sempre recursos escassos. Aqui, esse dado é de ontem,
Só para mostrar que dos 24 tribunais, já 24 aderiram plenamente ao Códex, o prazo era em junho, e a PDPJ, que é depositar todos os seus sistemas nessa grande plataforma, 21 tribunais já aderiram plenamente. Alguns estão ainda em processo de integração. Aí verificamos que o TRT5 já está plenamente integrado, e não estão integrados ainda poucos tribunais, no caso do TRT10 e do TRT11. Esse dado eu pesquisei ontem para dar aos colegas informação bem atualizada. O DataJury é esse grande banco de dados, e vejam, quando eu falo em dado aqui, falo em informação, eu quero deixar claro que eu não me refiro apenas a dados processuais para consumo do Poder Judiciário. A academia, e aí me refiro não somente a de direito, mas de sociologia, de economia, enfim, pode ter um grande acervo para saber, por exemplo, quem é o nosso litigante, quanto ele ganha, de onde ele vem, qual a atividade econômica que mais é demandada. Há um grande acervo de dados que pode ser utilizado para a academia, para desenvolvimento de políticas públicas, não apenas na área do Poder Judiciário. E os processos são uma rica fonte de informação que são desprezadas, porque muitas vezes não se tem como chegar até elas. Então, esse grande banco de dados permitirá essa integração com a academia de maneira ampla. Há um livro editado aqui na editora da UFBA, muito interessante, que é a história da mulher, do recôncavo baiano, contada do trabalho da mulher, a partir dos processos trabalhistas de Cachoeira, da vara, antiga vara de Cachoeira, e, se não me engano, Maragogipe, não lembro qual era a vara. Uma pesquisadora de história, debruçou sobre processos arquivados, foi lá, pesquisou, e conta a história das mulheres na lavoura fumageira, e dizendo que elas não foram inertes, foram mulheres batalhadoras, reivindicaram direitos, houve greve naquela época, vejam, e coisas que nós, que estamos na Bahia, que somos juízes do trabalho, não sabemos. E isso, imagine essa informação com a possibilidade de ser utilizada a ferramenta de busca, como hoje é possível no ambiente tecnológico, quanto não seria possível de construção de, enfim, um grande trabalho científico de investigação em torno desse tema. O juiz 100% digital já é uma realidade, enfim, praticamente em todos os tribunais, disponibilizando um ou mais varas, a possibilidade que os processos tramitem por opção da parte autora, com a concordância, claro, da parte demandada, nessa forma digital. E eu quero sempre chamar a atenção que todo esse projeto, todo esse programa, aliás, tem sido pensado a partir do acesso à justiça e da efetividade. É importante que nós tenhamos isso presente, que isso vai, na minha opinião, repercutir no que eu vou dizer mais adiante sobre esta compreensão da tecnologia a serviço da cidadania. Os tribunais estão bastante evoluídos. Aqui nós temos quase 3.000 unidades já com juízos implantados no Brasil afora, boa parte dos tribunais já com 100% de implantação, ou seja, criando juízos nas suas unidades judiciárias. O balcão virtual, que todo mundo conhece, é uma ferramenta bastante útil, que foi assim, muito importante durante o período da pandemia, especialmente. Aqui um gráfico que mostra como o juiz atende, se atende, curioso, se atende, não atende, se atende presencialmente, qual a ferramenta que ele usa, se precisa marcar agendamento prévio, se precisa, se atende de forma imediata. E interessante ressaltar que uma parte dos colegas ainda não atende à advocacia. E aí eu vou fazer um parênteses, me permitem aqui uma propaganda institucional interessante. Quando nós atendemos advogados, vou contar um episódio durante a pandemia agora, um episódio que eu achei bem interessante, do ponto de vista da democratização do acesso da advocacia aos tribunais superiores. A pandemia mudou isso. Quando eu tomei posse no TST, eu soube que a ministra Fátima, eu queria ampliar de alguma forma o acesso. E aí conversei, soube que a ministra Fátima Manciano dirige o STJ, atendia advogados por Skype. Fui lá conversar com ela, ela me mostrou como fazia, qual era a ferramenta que utilizava, quais os procedimentos que ela utilizava, e ela só atendia advogados por Skype, fosse ou não de Brasília. Eu passei, então, criei lá um projeto nesse sentido, foi difícil, por questão de segurança, rede, bloqueio, acesso, enfim, mas criei o atendimento via Skype. Qual era a rotina para advogados fora de Brasília? O advogado, quando pedia audiência, isso é comum, todo dia tem audiência em Brasília com os advogados, o gabinete informava que tinha possibilidade de Skype. Rarissimamente alguém aceitava. Rarissimamente. Eu nunca consegui entender isso. Porque o advogado saía do interior do Rio Grande do Sul, saía de Porto Alegre, pegava avião, ficava o dia inteiro. E existe no Tribunal Superior do Trabalho uma coisa interessante, que é o serviço de proximidade com o ministro. É uma coisa curiosa isso.
certamente também aqui, com os colegas desembargadores, colegas do primeiro grau, sem dúvida. Mas se cria uma dificuldade para vender facilidade. E quem me chamou a atenção para isso foi, novamente, a ministra Andrige, que por isso que ela parou de atender advogados presencialmente, que muitas vezes se queria demonstrar uma intimidade, entre aspas, que não existia. Claro que tratar bem é cordialidade, é educação, é civilidade e é serviço também nesse sentido. Mas, curiosamente, repito, a frequência via Skype era mínima. Quando veio a pandemia, claro, isso acabou e hoje eu atendo 100% pelo Skype, não atendo presencialmente, a não ser porque terça-feira, de 2h30 da tarde, geralmente até 14, 15 audiências por semana, às sextas-feiras, é a pauta para os advogados. E a audiência por Skype é bem mais rápida do que presencialmente. Por exemplo, a pessoa chega, eu converso aí, como é que vai, não sei o quê, como é a família, etc. E eu tomo um cafezinho, tem que servir um café, tem que servir uma água, tem que servir um biscoitinho de goma, que eu sempre deixo lá no gabinete, claro. Pega a fitinha do Bonfim também, tem no meu gabinete. Dá pra, Bonfim, eu gosto mesmo, posso dar para minha mulher? Pode. Posso levar 2? Pode. Tem uma rosa? Cara, leve, leve. Aí sai lá, na minha mesa tem lá, quem já viu, né? Leva um monte de fitinha do Bonfim e tal. O senhor é da Bahia? Uma pergunta, às vezes, meio óbvia, né? Eu digo, claro, eu sou da Bahia, com muito orgulho e tal, enfim. Aí, quando é nordestino, então, eu sento no sofá, e aí, bom, aí sim. E se é da Bahia, então, aí não tem jeito. Então, se tornou muito mais produtivo o trabalho de atendimento a advogado pela videoconferência. E aí teve um episódio bem engraçado, que eu acho, fiquei até mencionado nesse dia. Um advogado recém-formado, novo, muito nervoso, e eu despachando com ele, assim, muito seguro, assim, não, porque tal. E eu via, enfim, que era advogado novo. E aí ele depois pediu desculpa, estava muito nervoso, que era a primeira vez que ele despachava com o ministro. Que bacana, bem-vindo e tal. O senhor foi muito bem, conhece bem o processo. Tal. Posso te pedir uma coisa, doutor ministro? Claro, pode. Eu posso trazer meu pai e minha mãe aqui? Aí pode. Aí ele chamou, aí chegaram o pai e a mãe, fizeram assim, na câmera. Aí eu, elogiei muito o advogado, seu filho está indo muito bem, vai ter um futuro assim e tal. Parabéns, você educou muito bem seu filho. E aí ficou ele sentado, os pais atrás da cadeira, e todos assim, emocionadíssimos com aquela cena. Eu fiquei emocionado mesmo. Aí esqueci as outras audiências e conversei bastante, elogiei a educação, não sei nem de onde era o advogado, eu sei que é do interior do sul do Brasil. Elogiei a advogada, elogiei a formação, a criação e tal. Vocês realmente criaram seu filho muito bem, um advogado de sucesso, terá um futuro muito grande pela frente e tal. E todos assim, felizes e tal, enfim. E a audiência marcam a nossa atuação, quebrando um pouco essa rigidez da tela. O Núcleo 4.0 é um projeto bem interessante, que eu até acho que na efetividade ele tem muito a acrescentar, que é a possibilidade de que haja um juiz especializado com jurisdição integral no estado inteiro, os juízes possam participar desse projeto também, interessante esse sempre de modo a envolver negócio processual, em que pode haver oposição da parte demandada em não aceitar que tramite dessa forma, mas é interessante, especialmente na justiça comum, que tem vários especializados, pode criar competências próprias, quem sabe pensar uns em juízos na execução com competência territorial ampla, para evitar que haja sobreposição de demandas em juízos diferentes, enfim, mas são projetos bem interessantes. No Brasil, na nossa área, tem apenas 8 criados. O Tribunal do Paraná criou 1, Mato Grosso criou 1, Mato Grosso do Sul criou 2 e Paraíba criou 1. São 8 juízos criados na nossa esfera, dados também atualizados de ontem. É um projeto que eu acho interessante. Claro que tem ainda um caminho longo a ser trilhado, mas eu sou muito entusiasta da tecnologia. E todos esses projetos, vejam que coisa interessante, houve um estudo feito em São Paulo sobre avaliação internacional, um estudo internacional sobre como o judiciário se comportou perante a pandemia. E o Brasil saiu-se muito bem neste quesito, atuação do judiciário em vários itens, estrutura, acessibilidade, enfim, sistemas disponíveis, atendimento. Pode observar que os indicadores que o Brasil alcançou foram bastante significativos, muitos deles até superiores a países com tecnologia ou recursos mais avançados, por exemplo, Estados Unidos. O Brasil tem um destaque muito maior nesse aspecto pelo acesso à justiça, guardadas as nossas proporções, inclusive a nossa realidade, um Brasil continental, dificuldades na Amazônia, acesso difícil, ainda
apagões de internet, seja no que toca ao serviço em determinados locais, enfim, como nós temos visto e temos acompanhado isso. Mas o que eu quero dizer, para fechar essa primeira parte, que em termos de tecnologia o Judiciário vai muito bem. E estamos avançando desde o primeiro momento em que se começou a pensar num projeto que criasse uma estrutura tecnológica que objetivasse a ampliação, lá nos idos dos anos 90, do acesso à justiça. Para vocês terem uma ideia, a primeira verba, o valor da primeira receita destinada à nossa instituição, nacionalmente falando, em termos de recursos informáticos, foi de R$ 20.000 na gestão do ministro Vantuí Abdala. Foi a primeira rubrica de tecnologia destinada a toda a nossa instituição, foi de R$ 20.000. Hoje são bilhões de reais a cada ano no orçamento. Então, avançamos muito, avançamos bem, do ponto de vista da tecnologia, da estrutura. Estão criando agora uma rede de acesso via cabo fluvial na Amazônia, que é um projeto belíssimo. Pelo leito do rio Amazonas está saindo um cabo subterrâneo do Pará, seguindo o leito do rio, para levar a internet de alta velocidade, um projeto belíssimo que o Estado brasileiro vem desenvolvendo. Não falo o governo, mas digo o Estado brasileiro, porque é um projeto que já vem gestado há vários anos, que vai para garantir internet de alta qualidade. Isso para a educação, não é somente, é um projeto que o CNJ aderiu ao Ministério da Justiça, que aderiu ao Ministério da Educação, um projeto belíssimo de levar a tecnologia para a Amazônia, a fim de, enfim, interligar sistemas como saúde, educação e também serviços judiciários. Bom, se este é o nosso cenário de avanços, vem agora os problemas, né? Ou seja, sobre onde nós estamos e para onde vamos, e o que nós seremos daqui a alguns anos. Já digo que a essas perguntas eu não tenho respostas, mas eu acho que é uma reflexão que todos nós temos que ter, na medida em que nós somos uma instituição octogenária que tem uma missão a cumprir: efetividade do direito do trabalho. Ponto. Eu quero repetir isso: efetividade do direito do trabalho, ponto. Quem não tiver imbuído da sua atuação este propósito não é juiz do trabalho. Porque o juiz do trabalho tem uma missão institucional, na sua essência, no seu DNA, até diria DNDT, talvez, ou DNA-DT, de dar efetividade ao direito do trabalho, porque isso é uma conquista histórica. E eu, quando vejo agora, e tenho estudado muito, muito, a participação do negro na construção do direito do trabalho no Brasil, nós vimos que é uma lacuna histórica absurda, que tem que ser, em algum momento, vivenciada por todos nós. Eu recomendo a todos nós lermos Genocídio do Negro Brasileiro, de Abdias Nascimento. É um livro pequeno, barato, simples, mas tem uma densidade histórica que vai fazer com que nós nos decepcionemos com várias figuras ilustres da República Brasileira que participaram das políticas de embranquecimento do Estado brasileiro, da população brasileira, e havia discussões sobre se seremos um país inteiramente branco aos 100 ou aos 200 anos, 200 ou 300 anos. É este cenário de realidade que nós temos que enfrentar hoje na atuação enquanto magistrados do trabalho. Primeiro problema, conectividade. E nem falo da Amazônia. Eu falo, por exemplo, da Contorno. Alguém aqui faça uma chamada telefônica na Avenida Contorno, ali fazendo aquela curva próxima, não consegue. É um apagão. Você vai falar no telefone, a ligação cai. Nós estamos em Salvador. E vejam, tem uma pesquisa interessante do IDEC, muito interessante, mostrando de que forma, como é feito o acesso à internet pela população brasileira. Nós estamos falando em audiência virtual, nós estamos falando em acesso ao processo. Temos que perguntar qual é o acesso. Que conexão nós estamos falando? Tem Wi-Fi? É conexão à base de dados. E vejam que coisa curiosa nesses dados. O acesso fundamental é pelo telefone celular. Mas não é pelo iPhone 13. É uma telinha lá que você conseguiu, iPhone 8, Samsung 3, Samsung 1. Claro que, uma vez eu me lembro, eu nunca me esqueci dessa história. Eu fui na loja da Oi reclamar de um serviço lá no meu telefone,
E fiquei esperando, e tinha uma moça comprando um telefone Motorola. Eu nunca esqueci dessa cena. E era um Motorola rosa. Ela queria um Motorola rosa. E tinha chegado, no mercado da mulher, Motorola rosa. E aquilo me chamou a atenção, porque ela pediu à amiga o cartão para parcelar uma parte do telefone, porque o dela não tinha mais condição de parcelar, porque ela tinha chegado no limite. E eu terminei, de maneira deseducada, participando daquela conversa. E ela terminou de comprar o telefone, colocou na cintura, lembra do telefone na cintura? Tinha um suporte para na cintura, e colocou aquele fone, aquele receptor que tinha no ouvido. Aí a moça falou assim, não, mas tem que carregar. Ela, não, eu vou andar com ele agora. E saiu do shopping andando com o telefone na cintura, que estava desligado, estava descarregado. Mas foi uma conquista para ela aquele telefone, ter satisfeito aquele desejo de consumo, incentivado, claro, por toda aquela propaganda de comprar um telefone feito para a mulher, porque era um telefone rosa. Né? Interessante essa jogada de marketing. Mas vejam, esses dados mostram que, fundamentalmente, o computador está nas classes mais altas, que o acesso das populações, e aqui mais pobres, está ligada, fundamentalmente, a telefone celular, a pacote de dados. E eu desafio aos colegas aqui a fazer uma experiência de convivência social. Desliguem o Wi-Fi uma semana. Fiquem usando o telefone somente pacote de dados durante uma semana. Marquem no telefone, no primeiro dia, o uso do pacote, e ao final da semana marquem o uso do pacote, mas, sobretudo, vejam o serviço que é prestado sem Wi-Fi. Vão ter uma ideia do que é o serviço de acesso à audiência sem Wi-Fi. Vejam, muitas vezes aqui já tivemos experiências. A 7ª turma foi a primeira turma do Tribunal Superior do Trabalho a fazer audiência, sessão por videoconferência. O piloto fomos nós que fizemos. Falei, presidente, vamos fazer audiência, a sessão. Como? Vamos dar um jeito. E aí, chamei a tecnologia, é possível, não é, assim, assado, vamos fazer. Fizemos e depois, logo, as outras turmas, na sequência, vieram. E nós tivemos de tudo nesse período até agora de 2 anos. 2 anos e meio. Tudo que se pode imaginar. Tudo de bom e também, talvez, de curioso, de surreal, né? Enfim, e de coisas boas também, como acabei de mencionar na audiência com o advogado. Nós fizemos um repertório de conexões, 2 curiosas. Um advogado queria sustentar dirigindo o carro. Aí não dá, doutor, não tem como. Ele começou, eu perguntei, o senhor vai acompanhar o julgamento, doutor? Está em condições de acompanhar o julgamento? Se não tiver, eu adio o processo. Não, doutor, eu quero acompanhar. Doutor, veja se o senhor está dirigindo o carro. O senhor pode causar um acidente. Eu não vou permitir, com todo respeito, o senhor... Eu vou parar, doutor. Toma, parou o carro. Ele parou o carro num lugar que era um barulho infernal. Aí, quando o ministro Renato estava votando, ele abriu o microfone, aí o Zoom puxa para a tela de quem está falando, entrava um barulho, aí eu interrompi a primeira vez. Ministro Renato, por favor, olha, doutor, Vossa Excelência está interrompendo o ministro que está votando. Por favor, o senhor quer que eu suspenda o julgamento? Não, doutor, eu quero acompanhar. Tá bom. E aí, na terceira vez, resolveu andar e começava o GPS, dobra direita, dobra esquerda, aí não dá. Aí, quando ele finalmente parou, num lugar que dava para ouvir, que o ministro Renato proferiu o voto, que era desfavorável a ele aí quis sustentar, sustentar as suas razões num lugar que era insuportável o barulho. Disse, doutor, agora não tem como. Então eu vou adiar. Adiar agora também não. Proferido o julgamento, não tem jeito. Aí agora concluiu o julgamento, ele ficou bravo, desligou o telefone, o microfone e foi embora. E na SDI 1 também, uma advogada insistia em sustentar, acompanhar o julgamento, dirigindo, e aí o GPS falando, só para ter uma ideia do inusitado que acontece também nas audiências. Mas veja que coisa curiosa, esses 2 dados iniciais aí, a população rural, 56%. Metade da população rural não tem acesso à internet. Metade. Então, quem atua no interior sabe logo a dificuldade em relação ao que nós estamos falando. E vejam dados sobre alfabetização, cor, enfim, só para ter uma ideia, que esses dados são muito interessantes, são dados de 2019 do IDEC. Segundo problema, o custo da internet. Primeiro, pobreza. Segundo, o custo no Brasil da internet. O Brasil está, mundialmente, o valor em si de 1 gigabyte não é tão caro no Brasil, mas quando você compara com a renda média, se torna bastante elevado. Vejam, 20% da população brasileira tem que gastar 8% do que ganha para comprar 1 giga de dados.
E eu faço o desafio. Vejam quanto consome banda em ligação de vídeo. Por isso que as mensagens de WhatsApp são muito eficazes nesse sentido, né? E veja que coisa curiosa. O Brasil faz parte da Agenda 2030 da ONU. E entre os desafios está a inclusão. Para garantir o cumprimento dos objetivos firmados na Agenda 2030, tem que investir, vejam, até 2030, 60 bilhões de reais para a garantia do que foi prometido na Agenda 2030 perante o cenário internacional. E vejam o que diz o relatório da Web Foundation, que foi elaborado pela revista Forbes. O governo mostrou pouco interesse no desenvolvimento de uma política de banda larga, especialmente para as pessoas de baixa renda e na zona rural. E veja o que eu disse há pouco, zona rural, metade da população brasileira não tem acesso à internet. Veja que coisa curiosa também, quando se compara o pacote de dados, quem compra um pacote pequeno, o custo proporcional de quem compra um pacote grande, também estudos do IDEC. Ou seja, as pessoas que compram pacote pequeno de dados pagam muito maior pelo dado, pela unidade, do que quem compra pacote grande. Ou seja, mais uma vez, o peso recai sobre as pessoas mais pobres, que compram pacotes limitados, claro, né, para poder garantir, de alguma forma, o acesso. Basicamente, o WhatsApp é o campeão, né, 92% é uso para efeito de mensagens, etc. Terceiro problema, o aumento da pobreza no Brasil. Essa pesquisa foi muito interessante, foi divulgada pela Folha de São Paulo em fevereiro desse ano, mostrando o grau de insegurança alimentar da população brasileira. Vejam que coisa impactante, 55,2%. Ou seja, metade dessa sala, se fosse proporcionalmente falando, metade desse auditório vive com algum problema de restrição alimentar. E vejam que dado curioso, se nós verificarmos insegurança severa, 10%. Existe um estudo que diz que quando a pessoa tem fome, ela cria o que se chama visão de túnel. Isso é uma reação biológica, uma reação animal, que a primeira necessidade básica é a sobrevivência. Então, o que é a visão de túnel? Ela não consegue enxergar nada que não seja saciar a fome, nada. Então, não tem educação, não tem cultura, não tem nada. Só enxerga um objetivo, saciar a fome. Isso é o instinto de sobrevivência que determina essa visão de túnel de que falam os sociólogos e também psicólogos. E nós estamos falando, então, de pessoas que não sabem se vão ter o que comer hoje, e mais ainda no dia seguinte. Quarto problema, a oneração do custo do processo no Brasil. E vejo que um debate interessantíssimo, que ainda, eu acho curioso esse debate, porque ainda está no Judiciário Brasileiro, trabalhista, é saber se o autor precisa fazer a prova documental de carência de recursos econômicos. A discussão é tão surreal que remonta aos anos 80, anos 90, com o ministro Hélio Beltrão, me lembrei de Hélio Beltrão, em que se criou o Ministério Extraordinário da Desburocratização para suprimir o atestado de pobreza, em que a pessoa ia numa delegacia e o delegado dizia, atestava que era pobre, juntava o atestado de pobreza e ingressava no Código Judicial. Só eu estava aqui nessa época, os mais novos não estavam aqui. Então, veja, veio para dizer o seguinte, a palavra do cidadão vale, até que se prove o contrário. Mas ainda há, e no TST, pasmem, inclusive, é uma tese que não foi ainda pacificada na SDI, decisões que não reconhecem a gratuidade, porque a parte não fez a prova da pobreza. Ou seja, desprezando o que o CPC consagra, que é a declaração como meio de prova relativa, até que se demonstre o contrário. Mas nós estamos debatendo no Judiciário Brasileiro se a declaração que a parte trabalhista firma, dizendo que é carente de recursos econômicos, não tem valia, porque está desacompanhada, talvez, de uma perícia contábil, uma auditoria financeira, para saber se a pessoa está ou não em condições de solver as suas obrigações cotidianas e, por isso, não tem condições de arcar com a despesa do processo. Uma discussão que me parece surreal em tempos contemporâneos. E só citando um texto do voto do ministro Edson Fachin, na DEI 5766, que é a DEI que, para mim, foi uma das mais importantes decisões do Supremo nos últimos tempos, que foi a garantia do acesso à justiça, onde ele diz que crianças mais artificiais podem tornar inacessível o acesso à justiça, que é negar simplesmente o direito do nosso cidadão.
mas também alguns riscos. E aqui eu me refiro a falando para nós, não para fora. Até agora eu falei daquele a quem nós atendemos. Agora eu vou falar de que maneira nós estamos nesse processo. Se nós fiarmos um judiciário apenas tecnológico, quais riscos nós corremos? É um desafio. Primeiro, para mim, a perda do sentimento de pertencimento. Imagine o seguinte, imagine se daqui a 5 anos, todos nós continuássemos trabalhando em casa. Que identidade nós teríamos enquanto instituição? Aliás, primeira pergunta, teríamos alguma identidade? Teríamos. Um dos grandes problemas da plataformização, e vejo o Murilo ali, especialista no assunto, é a fragilização do sentimento de agregação enquanto classe trabalhadora. Que identidade une essas pessoas? Vimos o movimento dos motoboys, e foi muito discutido, comentado, foi a primeira vez que conseguiu agregar um sentimento de coletivização e de defesa. Ou seja, pertencimento, agregação, as pessoas se unindo em torno de um objetivo único. Mas vejam, todos nós gostamos quando nos encontramos nos eventos sociais. O ser humano, e baiano então, é pegajoso, gosta de estar junto, ajeitar a gravata, ajeitar o colarinho. O ser humano é convivência, é agregação. E eu fiz questão de dizer que a instituição aqui, nós fazemos dela. Mas se nós estivermos espalhados mundo afora, pode, por exemplo, um juiz do trabalho, titular de uma vara, morar em Portugal? Morar em Portugal. Pode um desembargador do trabalho morar em Portugal? Qual é a convivência que ele vai ter com o mundo brasileiro? Ontem eu vi um comentário curioso no Foro de Teresina, recomendo quem não assiste semanalmente Foro de Teresina, Vista Piauí, sobre um determinado, sobre Mangabeira Unger, vou citar o comentário, que fica 4 anos fora do Brasil e vem na época da eleição, agora novamente, falar do Brasil. Com que autoridade? Viva aqui, para você saber quem é o Brasil. Enfrente os problemas que nós enfrentamos dia a dia, com uma violência que campeia, como esse trágico fato que aconteceu recentemente na Bahia. Isso nos toca. Aquele episódio da menina de 10 anos morta recentemente, aquilo choca. Isso move o nosso sentimento. Se nós ficarmos trancados em casa, vamos desenvolver cada vez mais o medo de sair. E, vejam, nós vamos, os que eventualmente têm a oportunidade de viajar para o exterior, vão em Portugal, se sentem maravilhados com o quê? Poder andar na rua sem medo. Que maravilha! Que coisa boa! E quando paramos aqui em algum lugar em Salvador, já corremos, olhamos para um lado, para ver se estamos no carro naquele momento ou não. Isso molda o nosso modo de ser, molda o nosso comportamento, molda a nossa vida, molda a forma como nós vamos enfrentar os conflitos que chegam às nossas portas. Então, evidentemente que não se pode pensar no judiciário brasileiro só tecnológico. Eu sinto falta, e digo isso todos os dias, das audiências trabalhistas. Eu adoro audiência, aquela manhã, entra um, sai outro, brinca, audiência ruim, xinga advogado, briga com advogado, chega outro bacana, conversa, brinca. Aquele espetáculo diário de vida que é a audiência. Camões de Passos dizia que quanto mais alto é o tribunal, mais distante está a justiça do povo. Está absolutamente certíssimo, Camões de Passos. No tribunal regional, você se torna especialista da região, mas já fica mais recluso. No TST, quando chega alguém de fora, a gente gosta de receber. Por quê? É vida que pulsa. Quando eu tomei posse como ministro, eu queria mostrar aos servidores do meu gabinete onde eles estavam e onde começa o processo. Aí pedi um colega do Amazonas, Sandro Namias, que trabalhou na Justiça Virtual, Justiça Itinerante, mandasse fotos e vídeos das experiências na Justiça Virtual. Fiz um filme. Botei todo mundo na sala, vocês estão aqui, ó, trabalhando nesse conforto. Vejam lá no primeiro grau, na vara de Tefé, na vara da Bahia, coloquei fotos de vara, audiência em Câmara de Vereadores. Esse é o judiciário que vocês fazem parte. Todo servidor que entra no gabinete, se não trabalhou em vara, passa 2 dias na vara de Brasília lá, sentado na audiência, com o juiz, sempre peço alguém fazer isso, colega de lá. Vai para lá,
trabalha, vê a secretaria funcionando, o que é parte, o que é alvará. Nunca viram alvará na vida, advogado no balcão, para sentirem a vida que é o processo, e não um número simplesmente colocado na nossa estatística. Mas vejam, esse professor da Universidade de Genebra, ele fala um pouco sobre valor, sentimento, identidade cultural, que faz com que o espaço em que você viva seja algo seu. Todos nós temos orgulho de dizer, nós somos da justiça do trabalho, nós somos parte dela. Nós vivenciamos este mundo, porque nós somos parte desse mundo. Se algo nesse mundo atinge esse mundo, melhor dizendo, nós nos sentimos atingidos. O que será desse sentimento de pertencimento ao longo do tempo? Quem trabalha numa vara sabe, uma dúvida, levanta a cabeça, fulano, como é isso aqui? Não, faz isso, faz aquilo. É rápida a solução, ou o problema cresce para os dois, mas a interação é permanente. Você vivencia o mundo em torno do qual você exerce a sua jurisdição. Segundo problema, o risco da perda da consciência social. Nós somos juízes que aplicam um direito fundamentalmente social. Não tem como aplicar esse direito social somente da minha casa, no meu apartamento, ou da minha casa, na minha sala, no meu condomínio fechado, cercado de toda a segurança. Nós fomos cada vez mais nos excluindo do mundo, protegendo-nos, e aqui eu não estou fazendo proselitismo, estou fazendo nenhum argumento de retórica. Todos nós sentimos a necessidade de segurança familiar, etc. E vamos criando um mundo que é só nosso, e vamos nos relacionando com pessoas próximas a nós. Isso vai fazendo com que nós cada vez mais nos tornemos seletivos, aproximando-nos de pessoas que conosco têm algum grau de afinidade. E se nós somos juízes do trabalho, e se temos que conviver com o mundo do trabalho não é o nosso mundo do nosso trabalho, é o mundo daqueles que chegam às nossas portas, quem é o nosso cliente? Vejam aqui, façam uma retrospectiva, quantos processos de altos diretores cada um de nós julgou na vida. Eu conto de dedo. Alto diretor, não estou falando, como diz o Eduardo Moreira, não é a pessoa que tem um Jeep Renegade e acha que é rico. É rico mesmo, né? Poucos casos, salários de 50 mil, 100 mil, 200 mil, conte nos dedos. É de 2 mil, 1.000, 3 mil para baixo. É esse mundo que nós vivenciamos. É o montador de imóveis que quer relação de emprego, é a pessoa que enfim, sem falar na trágica realidade do adoecimento no trabalho, especialmente agora na pandemia, o adoecimento mental. Eu vou abrir um parêntese aqui, eu fiquei muito impactado com algo que eu li recentemente sobre a fadiga do Zoom. Um pesquisador da Universidade de Stanford está fazendo uma pesquisa interessantíssima, eu nunca tinha visto. Segundo ele, por que nos causa tanto cansaço a videoconferência? Ele está investigando esse tema e lançou as primeiras conclusões. Segundo ele, quando nós estamos convivendo em espaços físicos reais, ambiente real, nós olhamos para os olhos das pessoas apenas por alguns segundos. Você olha para os olhos de Ezequias, de Renato, de Edilton, de Débora, de Ivana, por alguns segundos. Você não fica o tempo inteiro no olho da pessoa. No Zoom, isso é um reflexo de defesa, diz ele. Por quê? Porque o organismo humano, quando é atacado, o homem, quando é atacado, ele olha nos olhos de quem está atacando para que possa se defender. E aí o sistema muscular, o cérebro ativa uma série de defesas. Tira o sangue da superfície, você fica com o rosto branco, joga na musculatura, o coração aumenta de tamanho, começa a bombear sangue, porque precisa de explosão, ele precisa de força, explosão, a pupila dilata para quê? Para ele enxergar. Tudo isso são reflexos de defesa do homem animal. E o Zoom, você olha o tempo todo no olho, com o rosto próximo. Segundo ele, o cérebro ativa os mecanismos de defesa do corpo humano. Então, o tempo inteiro você estiver sendo prestes a ser atacado. Claro, né? E isso gera uma sobrecarga de adrenalina no seu organismo e, por isso, o Zoom cansa tanto. Coisa curiosa, né? Claro, são estudos iniciais, mas mostra que a ciência está avançando para estudar o que esses reflexos causam em nosso corpo depois de um uso prolongado. Mas voltando, fechando esse pequeno parêntese,
esse sentimento de consciência social é importante na nossa percepção do mundo do direito que nós aplicamos. Não é um direito elitizado. O direito do trabalho é um direito que fundamentalmente é dirigido para aquele segmento que no direito civil não teve amparo. Se nós estivéssemos falando de igualdade de partes, não teríamos nem razão de ser de criarmos um direito especializado em proteger juridicamente aqueles que são menos favorecidos social e economicamente falando. Terceiro risco, esse livro merece ser lido. O medo da pobreza, chamado de aporofobia. Adelina Cortina, a filósofa espanhola, que começou a estudar algo interessante. Por que nós estrangeiros, por que na Espanha, estudou na Espanha, os estrangeiros são sempre muito bem-vindos e os imigrantes não? E ela começou a estudar isso a partir da filosofia e constata isso. E ela chega até a dizer que biologicamente nós temos medo da pobreza, porque nós procuramos sempre pessoas que são afins à nossa realidade, do ponto de vista biológico, social, econômico, etc. E ela chega a dizer algo curioso, né? Que é bom, nós tratamos bem quem nos podem ser úteis, de alguma forma. Ou por nos dar algo, ou por ser, de alguma maneira, fazer favor, enfim. É bem interessante esse livro. É um livro impactante, é um livro de filosofia, tem que ser lido com bem vagar, mas é um livro que mostra isso. Nós temos essa possibilidade. Infelizmente temos, de vermos o nosso cliente como alguém que não nos faz bem, alguém que não nos causa um sentimento, alguém que nos incomoda na audiência. Porque se for um alto executivo de um grande banco na audiência, o tratamento seria um. Eu nunca me esqueci de uma lição que eu tive em Itabuna, quando juiz substituto. Chegou, essas bobagens que a gente faz com o juiz substituto novo, né? Chegou uma pessoa na audiência com a camisa aberta. Isso me deixa até hoje emocionado. E eu disse assim: senhor, por favor, feche a camisa. Ele segurou a camisa, não tinha um botão. Aí, velho, não deu, né? Peguei o clips, aí expliquei, pedi desculpa, sei lá, porque na verdade a camisa aberta pode transmitir para outra pessoa uma sensação de desafio. Aqui nós estamos na sala de audiência, é um ambiente formal. O senhor se permite que eu dê ao senhor uma maneira de o senhor fechar a camisa? Aí dei a ele 3 clips, ele fechou a camisa, e eu levei um soco no estômago daquele que a gente nunca esqueci essa cena da minha vida. Uma camisa branca, e que eu lá, com a minha autoridade boçal, fecha a camisa. Não falei assim, né? Não sou grosseiro. E ele olhou para mim, segurou com os 2 braços. Aí, não tem, né? Não tem cristão que fique em pé depois de uma porrada dessa que a pessoa dá. Lição de vida. Na internet, você vai ver isso. Tem um fato interessante na internet. O juiz disse a uma testemunha, ou uma parte. O senhor está onde? Estou na minha casa, doutor. Aonde? Estou no quarto. O senhor pode virar a câmera? Não. Não posso. Não vou virar. Estou na minha casa, no meu quarto. Não vou virar. Minha privacidade. Aí ficou o juiz. Faz como? Posso saber como é que você está sozinho ou não? Mas não, estou no meu quarto, na minha casa, não vou virar a câmera, não tenho o direito da minha privacidade. E aí ficou aquela saia justa, não sei como é que foi resolvido isso, mas achei curiosa essa intervenção da testemunha. E aí, só para a gente voltar ao nosso roteiro, estou chegando ao final já, só para a gente não perder o ritmo da conversa. Então, nós corremos o risco de, em nós nos isolarmos, vermos o mundo lá de fora como um mundo que não nos pertence. Nós cada vez mais nos distanciemos dele e não sejamos mais partes integrantes dele. Eu citei também o padre Júlio Lancelotti, que o padre Júlio Lancelotti é um dos mais defensores no Brasil de hoje desta discussão sobre a aporofobia. E ele tem trabalhado muito, eu vou mostrar para vocês aqui, no combate a essa aversão à pobreza. Esse dado é impactante. Essa matéria agora de junho desse ano do Estado de São Paulo, vejam, 30 milhões de pessoas no Brasil passam fome e 125 milhões e 200 mil pessoas convivem com algum grau de insegurança alimentar. E veja que dado curioso, como nós vamos nos embrutecendo socialmente. Eu achei interessante que em 93, quando alcançamos 32 milhões de pessoas, houve aquela campanha de Betinho, combate contra a fome, todo mundo se engajou, o Brasil inteiro. E hoje, 1 milhão de pessoas a mais, nós estamos quase que embrutecidos com a realidade econômica
na qual nós estamos vivendo e inseridos. Aqui são exemplos interessantes da campanha do padre Júlio Lancelotti, que tem feito um trabalho interessante, mostrando inclusive em Salvador. E são os lugares que são colocados obstáculos, as pessoas não possam ficar nas calçadas, em lugares públicos, né? Interessante essa discussão. E aí, mais uma vez, a Adela Cortina, quando ela diz que nós não rejeitamos estrangeiros se forem turistas, cantores ou atletas famosos. Rejeitamos se forem pobres. Isso é algo que tem que ser, por nós, pensado. Eu estou terminando já, gente. Aqui mais algumas fotos, inclusive, de outros lugares, e ele removendo os obstáculos no viaduto de São Paulo, foi lá com a marreta, começou a derrubar, e logo na sequência a Prefeitura de São Paulo mandou retirar o que havia sido colocado. A fala famosa, aqui um exemplo claro de aporofobia, claro, evidente, manchete de jornal, ministro da Economia, que eu acho curioso que o ministro da Economia do Brasil tem dinheiro depositado em países estrangeiros. Isso, para mim, é o exemplo mais claro que não confia na economia brasileira. Acho que isso devia ser impeditivo de exercer o cargo de ministro da Economia. Fato público, portanto, estou aqui mencionando. E, para mim, esse é o risco mais grave de todos eles. Nós nos tornarmos uma justiça e uns juízes elitistas. Isso é o grande risco que nós corremos. Aos poucos, nós irmos nos distanciando do mundo que habita a nossa realidade cotidiana, do mundo do qual nós fazemos parte. Será que, ao longo do tempo, com esse distanciamento que estamos criando, nós não corremos o risco de nos tornarmos aquilo que muitos no passado, né, diziam: eu quero ser juiz federal? Lembra dessa história? Será que não corremos o risco de sermos juízes que não compreenderemos a essência do direito que nós aplicamos? Essa resposta eu não a tenho. Aliás, essa pergunta deve ser feita a cada um de nós, por cada um de nós. Eu não tenho autoridade aqui para impor a nenhum de vocês uma premissa que seja a verdade. O que eu quero aqui, e digo isso com os 41 anos que tenho, que ingressei nesta casa como servidor, e 37 de magistratura, que nós não temos o direito de nos tornarmos uma justiça e um juiz de elite. A elite que nós somos é a elite intelectual, a elite que estuda, a elite que produz, a elite que responde às demandas que recebemos, a elite que constrói um direito do trabalho, cuja construção a Bahia se orgulha de ontem, de hoje e de sempre. Pinho Pedreira, Washington Trindade, Humberto Machado, Elson Goldschalk, Orlando Gomes, tanto Coqueijo Costa, quantos nomes a Bahia produziu num momento que não havia direito ao trabalho no Brasil. Quem lê Orlando Gomes de 64, sobre a fé objetiva, veja o que se escreve hoje. Isso é orgulho de ser intelectual no direito. Passando por Edilton Meirelles, Silvia Teixeira, Rodolfo Pamplona, Luciano Martinez, eu corro risco de errar aqui o nome de tantos, Murilo Sampaio, que é um pesquisador, são pessoas que estão estudando, produzindo conhecimento que nós nos servimos. Para quê? Para que nós possamos aprimorar o nosso conhecimento, aprimorar o nosso ser enquanto juízes. E do amanhã os que virão, os nossos filhos, quem sabe, os nossos netos, as nossas netas, os nossos conhecimentos, a nossa produção permanece para além da nossa essência física. Horácio Pires, no TST, a Bahia teve 5 ministros baianos, agora 6 com Balazeiro. Então vejam, são pessoas que produziram uma história que vai ficar permanente para além de suas vidas neste plano. Cada um de nós tem essa responsabilidade. E não podemos ser uma justiça elitista. Se nós formos juízes elitistas, em muito breve tempo, a nossa justiça não será mais do trabalho. Porque o trabalho não é elitista. É só andar pela rua.
É só lembrar que na pandemia nós ficamos em casa porque entregadores disponibilizavam a sua vida para nos levar a refeição. Pessoas trabalhavam para gerar a refeição. Pessoas trabalham em supermercados para vender os produtos, nas farmácias para vender os remédios, nos hospitais para atenderem a nós que eventualmente estivéssemos doentes e as pessoas que lá estiveram. Colocar a sua vida em risco. E todos nós vamos, aos poucos, esquecendo este mundo. A Covid parece que foi no século passado. E foi ontem. Perdemos amigos, parentes, queridos. Quantos perdemos? Podiam estar conosco aqui agora. E aos poucos, nós vamos nos embrutecendo. E eu ligo algo a respeito, estou escrevendo sobre Covid, no livro que eu estou atualizando esse trabalho, e li algo interessante. O cérebro humano não guarda memórias ruins. O cérebro vai selecionando, vai atuando seletivamente para que nós guardemos memórias boas. Para quê? Para que nós continuemos vivendo. Isso vai ter um efeito colateral, que é ir podando o nosso medo. Antes, falar em Covid era pânico. Agora não, agora é Covid. Eu tive Covid, tive alta agora em junho. Ah, teve Covid? 4 doses de vacina. Ah, ok. Mas foi leve, não foi? Foi. Ah, ótimo. Todo mundo está assim. Covid leve, mas continua matando. Enfim, só para deixar essa reflexão, colegas, e no final, aí sim, agradecendo à escola pelo convite, agradecendo ao tribunal por me receber. Eu sempre digo e repito por aí afora que para ir aos outros lugares precisa de um motivo. Para a Bahia precisa ser só de um pretexto. Quando nós temos pretexto e motivo que são bons, melhor ainda. A minha querida amiga de tanto tempo, Luísa, dizer que a desembargadora Débora honra o nosso tribunal, será homenageada a semana que vem no Tribunal Superior do Trabalho, numa belíssima cerimônia, que estaremos todos lá para aplaudi-la, e dizer que tenho muito orgulho de ser originário deste tribunal. Eu sempre digo isso. Eu saí da Bahia, mas a Bahia não saiu de mim. Saí do 5º Regional, mas ele nunca sairá da minha vida. Um grande abraço a todos, bom dia e bom evento. Eu não sou nosso querido amigo Renato, mas eu quase chorava agora. Quase, quase. Eu disse a ele que ele vai ficar mais chorão agora. É. Mas ouvi-lo é sempre uma aula, não é só aula de conhecimentos jurídicos, é uma aula de vida, é um aprendizado de vida. E eu vou pedir permissão para 2 coisas. Primeiro, reiterar, depois dessa fala do ministro Cláudio, o pedido que vocês contribuam, por favor, com a nossa correição solidária. Quem puder, faça um Pix, mas também tem caixa lá no comércio de arrecadação de gêneros. A Matra está colaborando bem com isso. Eu ia encerrar ainda. Espera um minutinho. E as doações seguem até o dia 16 de agosto, então. Deixa eu só concluir, Tem Guilherme, tempo que você ainda. fala. Tá? Agora, eu queria também aproveitar toda essa sua fala para fazer um depoimento, porque essa vida de corregedora tem me feito pensar muito. E como eu acabei de completar 60 anos, tem hora que eu me pego pensando se eu estou velha ou se tem alguma coisa errada no planeta. Então, todos os dias, quando eu acordo, ultimamente, eu faço aquela oração da serenidade. Senhor, dai-me serenidade para aceitar o que eu não posso mudar, coragem para o que eu posso mudar e lucidez para distinguir uma coisa da outra. Porque, nessa vida de corregedora, eu tenho viajado. Eu levei 2 anos na pandemia fazendo correição à distância. Você só tem números. Você tem um número da produtividade, mas você não sabe por que o servidor está com aquela produtividade. E agora, depois dessa pandemia, que a gente tem enfrentado esse dia a dia nas unidades, eu converso muito com os servidores e converso também
com os advogados. E, a semana passada, nós visitamos três unidades, 4 se considerarmos que Teixeira tem 2 unidades. E, em todas essas unidades, encontramos advogados, conversamos, e, numa delas, eu ouvi dos advogados a seguinte frase: doutora, a gente está sentindo falta de olhar no olho. A gente está precisando ser acolhido. A frase foi essa. Está gravada, inclusive, porque eu gravo essas reuniões para poder fazer o resumo da ata. Então, essa frase está gravada. E Débora não estava comigo na hora. Quando ela entrou, eu disse: você precisa ouvir essa gravação. Lembra disso? Então, são realidades, e eu tenho dito isso muito aos servidores. Nós temos de ter essa consciência da nossa missão social. Nós temos uma missão social. A Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho, a Justiça do Trabalho. Eu sempre digo, não é a Justiça Federal que está discutindo a taxa de imposto do empresário. Nós atendemos desempregados, em sua maioria, que precisam de acolhimento. A semana passada, minha filha, que faz mestrado em paleontologia, precisou ir para o Acre. E eu fiquei uma semana, Débora sabe disso, sem notícias da minha filha, porque lá não tinha acesso à internet. E sabe Deus o desespero que eu fiquei com minha filha no Acre, sem eu ter notícia. Mãe, estou viva, mãe, estou bem. Então, essa é uma realidade nacional. Nem todo lugar. Nós ficamos num hotel em Porto Seguro, que não tinha sinal de telefone. Hotel no centro da cidade. Nós só conseguimos nos comunicar porque o hotel tinha Wi-Fi. E não foi uma pousadinha lá longe, foi dentro da cidade de Porto Seguro. Então, essa é a realidade brasileira. E eu acho que a gente precisa sair desse castelo que a Covid nos colocou para olhar a realidade do nosso jurisdicionado, que não é tão tecnológico assim. Então, eu tenho me perguntado muito, e aí é que eu me pergunto se eu estou mesmo velha ou se o mundo aqui está meio estranho. Quando eu estava em Euclides da Cunha, no dia que eu vi aquela reportagem do metaverso na Justiça do Trabalho. Eu senti raiva. Porque eu estava no interior da Bahia, onde a própria Justiça, a própria Vara do Trabalho, o diretor me disse que volta e meia cai a internet. A gente tem dificuldade, doutora, porque aqui toda hora a internet aqui é muito ruim. Então, eu digo, onde estão essas pessoas que acham que é hora do metaverso, quando o nosso cliente só tem dados, e olhe lá como? Porque essa semana, e são caros, porque essa semana eu fui renegociar o meu plano de dados. Então, não desliguei, não. Então, isso tudo que você falou aqui, aí eu vou usar você mesmo, porque você sabe que você me emociona, e a gente tem essa cumplicidade de muitos anos. Tudo que você falou aqui me fez pensar mais uma vez o que eu tenho refletido tanto nesse trabalho tão ingrato, difícil, mas também enriquecedor, que é ser corregedora do TRT5. Obrigada, Cal. Muito obrigada.